Criança na igreja é uma coisa fabulosa. Ela vai no colo de todo mundo. As crianças, eu vejo as crianças que são criadas aqui na igreja, elas rapidamente são sociabilizadas. Já começa a entender. Vai para o berçário, já tem a sua patota lá, a verdade é essa, né? E vem gerações, eu vou vendo essas gerações chegando, vou casando alguns, vão crescendo, vão virando adolescente, vão deixando as fraldas. Isso é lindo e espantoso ao mesmo tempo. Todos comigo? Tiago capítulo 1, versículo 22. Você sabe que o Evangelho nunca foi tão pregado como tem sido pregado nesses últimos tempos. E tudo isso é uma previsão divina, como uma pré-anunciação da volta de Jesus. E alguém pode dizer assim: pastor, desde que criança que eu ouço que Jesus vai voltar. E talvez você morra e ele não tenha voltado. Só que 7.000 anos na conta de Deus, que é eterno, é um piscar de olhos. No tempo de Deus, esses 7.000 anos constatado da existência humana, cientificamente constatado, porque há quem diga que o homem veio do macaco, e isso é uma teoria, mas cientificamente constatado, culturalmente constatado, e que nós podemos dizer com todas as letras que havia sociedades e seres humanos na base de 7.000 anos, que se reporta lá antes talvez do Egito, quando tivemos os primeiros registros, hieroglifos e tal, mais ou menos isso, aproximadamente. Alguma outra coisa que se diz que havia povos isolados aqui e acolá, pode ser, e eu até acredito, mas vamos partir desse ponto. Esses 7.000 anos, no calendário de Deus, faz assim, ó. É isso. Portanto, a vinda de Cristo, se está levando 2.000 anos, quando ele disse que voltaria, ainda é menos que um piscar de olhos. Dá para você entender isso? Diga amém. Na verdade, Deus está fazendo uma seleção nesse tempo, nesses 7.000 anos, é um processo que ele se revelou ao homem, está separando um povo de propriedade exclusiva dele. A Bíblia diz de nação santa, um reino de sacerdotes, que reinará com ele hoje e eternamente. Isso chama-se salvação. Então, Deus está salvando ao longo desses anos, e muitos são chamados, é um processo. Muitos, diz que a quantidade dos chamados é maior do que os escolhidos. Então, não pense você que alguém vai ficar impune diante de Deus, diante de Jesus, que agora não voltará mais como o Salvador, mas sim como o juiz. Porque aqueles que conheceram a Jesus já passaram da morte para a vida. Você hoje tem vida eterna dentro de você. Por isso o Espírito Santo habita dentro de você. A vida eterna começou no dia em que você se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus e assumiu uma vida com Ele através do batismo, em obediência à palavra dEle. Dá para entender? Pastor, e que se a pessoa aceitou Jesus e não foi batizado? Irmãos, será salvo. Mas eu digo que a prova evidente de que uma pessoa tem fé em Jesus é quando ela se submete à obediência da palavra. E a palavra diz que quem crer deve ser o quê? Batizado. Batismo não é para ser membro da igreja. A igreja até usa isso. Muitas usam para isso. Mas o batismo é uma aliança sua com Deus.
Então eu estou explicando tudo isso, porque dentro desse panorama, acreditando que você já é salvo, quantos creem que são salvos aqui? Levanta, eu creio, liga assim, eu creio que vou para o céu, eu creio. Você não merece, eu não mereço, mas nós aceitamos a Jesus e o sacrifício dele, e ele nos justifica diante do Pai. Diga glória a Deus. É com essa mentalidade que eu quero ensinar alguma coisa aqui esta manhã. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes de quê? E não somente enganando-vos a vós mesmo. Eu quero pegar esse versículo aqui e começar a destrinchar ele. A Bíblia diz que nós temos que ser praticantes da palavra. Eu vou ler outro texto daqui a pouco, que Jesus ensina sobre isso. Porque, irmãos, o grande segredo do Evangelho não está só em ouvir. Ouvir é a primeira parte. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra de Deus, traz fé ao seu coração, traz ânimo, traz consolo. Você começa a acreditar que tudo pode ser diferente do que tem sido, porque Deus entrou na sua vida. Diga glória a Deus. Jesus entrou na minha vida e agora as coisas vão ser diferentes. Então, ao ouvir traz fé, traz esperança. Só que tem uma segunda parte, o segundo lado dessa moeda, é que se você ouvir a palavra e não praticar, ela não funciona. Eu estava esta semana colocando em prática, não uma pregação, mas uma palavra que eu ouvi. Já fazem uns 10 dias, para 15 dias, depois que nós voltamos daquele encontro fatídico dos homens lá no sindicato dos bancários, em que o nosso querido mestre de educação física falou sobre as consequências cardiovasculares da falta de exercício, da obesidade, a impotência sexual. Não sei se foi isso que me preocupou mais, mas a verdade que diz que tudo isso são consequências de uma pessoa que começa a ficar obesa, gorda, né? E não tem criança, se tem criança aí não, tem adolescente, mas eles escutam coisas piores do que isso na escola, então eu posso falar. Eu sei que alguns homens saíram preocupados, se eram borracha fraca, se não eram, e eu fui um deles, né? Então, eu disse, eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a praticar a palavra ouvida. E comecei a caminhar e fazer exercício. Ali na Praça da Setel tem uma praça que, na praça eles colocaram uns aparelhos de exercício para a terceira idade. Não é porque eu esteja me candidatando, mas a verdade é que foi a opção que eu tive num primeiro momento, e eu gostei. Olha o exercício do velhinho. Mas por incrível que pareça, o exercício do velhinho doeu o corpo todo. E eu, para não ficar desmascarado sozinho, levei minha mulher. Ela estava dizendo hoje, eu estou toda doída. Começamos a fazer exercício, aí de lá eu saio, arranjei um companheiro para andar, que é o Diogo, pela manhã, pego ele, a gente está começando a dar 2 voltas, né? Comecei a colocar em prática algo que eu ouvi, que eu preciso praticar. Só que o exercício físico, a gente sabe que o retorno é em saúde. Mas tem um fenômeno interessante. Os primeiros 3 dias você sente dores. Mas a partir do 3º dia, tu começa a sentir um bem-estar, que eu não sei explicar muito bem, muito gostoso. Você começa a exercitar e começa a se sentir bem. Quando nos primeiros dias você sente cansado, sente doído, mas você insiste, daqui a pouco começa a gerar um bem-estar. E eu, como pastor, eu não posso deixar nada que aconteça na minha vida que não vire pregação, né?
E eu disse assim, isso é igualzinho ao que a palavra de Deus ensina. Tiago está dizendo assim para a gente aqui, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente o quê? Porque ouvir só a palavra não vai produzir tudo. Ela começa a produzir fé, mas a fé ela tem uma ação. A fé ela é comprovada pela obediência. A fé é comprovada pela atitude. Eu tenho tanta fé que eu tomo uma atitude em relação àquilo que eu estou tendo fé. Dá para entender isso? Diga amém. Em outras palavras, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, a fé é importante, mas é importante que essa fé seja seguida de uma atitude. E esse é o problema. Porque se eu for só ouvinte, como diz aqui, tornai-vos, pois, praticante da palavra, não somente ouvinte, eu começo a me enganar, enganando-vos, o quê? A vós mesmo. Esse é o problema da religião, irmãos. A religião é aquilo que você ouve, que você diz é bonito, é joia, mas você não se dispõe a praticar, a colocar mudanças na sua vida. Por exemplo, a Bíblia fala sobre perdoar. Aí você tem um problema dentro de casa e você nunca perdoa. Então você fica ouvindo aquilo e o que acontece? Você está se enganando. Eu estou num lugar onde prega a palavra, estou na igreja, eu sou membro, tenho carteira de membro, sou crente, sou evangélico, mas o evangelho não está fazendo efeito na sua vida, porque esse evangelho só faz efeito se ele começar a ser praticado. Não existe uma proteção institucional. Eu agora sou membro da igreja e por isso eu estou protegido. Sim, você é membro da igreja e está protegido na medida em que você começa a praticar a palavra de Deus. Os efeitos da palavra de Deus vêm, senão você cai num engano. Qual é o engano? A Bíblia diz assim, que naquele dia, no dia de Jesus, no dia em que Jesus voltar, no dia em que serão julgados os vivos e os mortos, no dia em que todos se apresentarão diante de Deus, diz a palavra de Deus, aparecerá um grupo de pessoas dizendo assim, no teu nome fiz isso, no teu nome curei os enfermos, no teu nome fiz aquilo outro, pessoas que tiveram experiências de fato, mas estranhamente Jesus dá essa resposta para pessoas assim, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Quer dizer, a pessoa não praticava a palavra, ela cria em Jesus de verdade, ela tinha fé em Jesus, tinha fé para ser curado, tinha fé até para curar, mas ela nunca se submetia à transformação de caráter. Diga, transformação. Ela não se deixava transformar pela palavra. E o deixar se transformar pela palavra, diz assim, palavra me transforma, não é isso. A palavra transforma na medida em que você a pratica. Há um texto aqui, muito interessante em 1 Pedro, vem aqui comigo, logo depois de Tiago, vem aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, tendo purificado o quê? A vossa alma. Então, a alma fala de caráter, porque um dos componentes da alma é o caráter. Você sabe que a alma ela é composta de emoção, vontade e intelecto. A alma é composta dessas três coisas: vontade, emoção e intelecto. Essas coisas estão na nossa alma. Então, quando ele diz assim, tendo purificado a vossa alma, a nossa alma tem que ser purificada, irmãos, porque a nossa alma vem contaminada do mundo. O que está acontecendo? Ouça o que eu vou falar. Tem pessoas que estão correndo atrás da felicidade no mundo e não em Jesus Cristo. Por quê? Porque elas têm uma concepção de felicidade que não vem de Deus, é uma concepção de felicidade que ela recebeu da sua cultura ou do mundo, e ela começa a se deixar atormentar.
Ouça, eu não estou falando para pessoas de fora, não, estou falando para dentro da igreja. Porque hoje há um atrativo para muitas pessoas dentro da igreja, de que elas podem ser felizes fora de Cristo, fora da igreja, fora da comunhão dos santos. E isso é impossível. Porque a felicidade que há no mundo é uma felicidade ilusória. Não é uma felicidade que provém de Deus. Então, muitas pessoas não percebem, mas o Evangelho, ele tem uma função purificadora. Que purificação é essa? Ele começa a purificar a sua forma de pensar, ele começa a purificar a sua forma de valores, ele começa a purificar N coisas que você recebeu de herança, da família, do país, da cultura, coisas que você recebeu, mas que não estão ajustadas com a palavra de Deus, que não estão conforme a palavra de Deus, que fogem do ensinamento da palavra de Deus. Por isso o texto está escrito assim, veja só, tendo purificado o que? A vossa alma, de que maneira? Pela vossa obediência à verdade. O que é a verdade? A minha palavra é a verdade, disse Jesus. Então a verdade é a palavra de Jesus. Tendo obediência à verdade. Então fica difícil para alguém ter sua alma purificada em constante desobediência à palavra. O que a palavra diz sobre isso? Ela diz para você fazer assim. Ah, mas eu não concordo, eu vou fazer assim. Então essa pessoa nunca é transformada, porque o poder da palavra se revela através desta postura de modificação. Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados o quê? Diga, de glória. É um processo. Eu começo a pensar com a mente de Cristo. Eu começo a pensar com o pensamento de Deus. E por que eu estou falando purifica a vossa alma? Porque, irmãos, Jesus morreu na cruz, pagou o preço, o sangue dele te purifica de todo o pecado, mas ouça, essa purificação passa por uma obediência. Se eu digo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e continuo fazendo as coisas erradas, ouça bem o que eu vou falar, a purificação não está acontecendo, porque a purificação vem pela obediência. Nós temos que ter percepção a respeito dessas coisas. Há um texto, e agora sim vou falar do que Jesus falou, Mateus 7:24, quando ele toca nesse tema, a respeito de praticar a palavra de Deus. Mateus 7:24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e faz o quê? E as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa, de que maneira? Sobre a rocha. A Bíblia não diz que você não vai ter problema, olha só o texto. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora o quê? Então a Bíblia diz que você não vai ter problema, você vai ter problema. O detalhe é que você vai ter estrutura para receber e sobrepor os problemas. Deus está te preparando para ser um vencedor, não para você não ter problema. Pelo contrário, Jesus faz uma outra, no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus está te preparando para você vencer. E se você vai vencer é porque vai ter luta. Amém? Então, Deus não vai te botar numa redoma e te proteger e você não vai ter problema. Você vai ter problema, só que a sua estrutura vai ser uma estrutura vitoriosa. Você vai ter condições emocionais, espirituais e físicas para vencer essas etapas difíceis, esses momentos da vida difícil que possa vir. Versículo 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem, o quê? Insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela fez o quê? Desabou, caiu, sendo grande a sua ruína. Jesus nos dá este alerta, irmãos, porque enquanto eu estava caminhando, e que eu comecei a sentir o bem-estar dos exercícios, eu disse, caramba, o exercício daquilo que a gente crê, gera bem-estar e força. Você pensa que está gastando energia, quando você exercita, você está gerando energia. Porque você está funcionando, botando todo o corpo para funcionar. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando você começa a exercitar a palavra de Deus, num primeiro momento há um atrito entre a sua carne, a sua natureza, e aquilo que a palavra está orientando você fazer. E você sente. Por exemplo, eu me lembro que quando eu fui dar o meu primeiro dízimo, e aí eu comecei a fazer conta, eu disse, caramba, se eu for fazer conta, eu vou ter que pedir uma grana emprestada ao pastor lá na igreja, porque não dá nem para pagar o que eu devo. Essa era a minha lógica. Mas eu entendi o que o pastor ensinou. Ele disse assim, você comece a praticar a palavra e deixa, porque ele é o gerador, é ele que é o dínamo, dele que vem a força, a graça, o poder e a multiplicação, não é você. É Deus que vai fazer multiplicar na sua vida. E eu me lembro que o primeiro mês foi meio doído, né? E quando chegou para o segundo mês, o dinheiro não dava. E aí começou a primeira coisa. Eu trabalhava numa loja, o gerente chegou para mim e disse, tem uma comissão especial, que eu nem sabia. Uma venda que eu tinha feito há muito tempo, eles não tinham pago, eu achava que já tinha até pago. Aí já completou. Aí eu comecei a ver que a coisa realmente funcionava, porque eu estava colocando em prática a palavra de Deus. Tem gente que faz o contrário. Não, eu vou esperar acontecer para depois colocar em prática. Se você for fazer este caminho, nunca vai acontecer. Por quê? A Bíblia estabeleceu uma regra, buscai o reino de Deus. O reino de Deus significa praticar as regras do reino. Dá para entender isso? Diga amém. Eu estou dando esse exemplo financeiro, irmãos, porque uma das coisas que mais atormenta as famílias é a questão financeira. É por causa das finanças que muito casamento está mal. É por causa das finanças que tem homem que não dorme à noite. É por causa das finanças que muitos problemas começam a atingir, inclusive o casamento. Então, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Não é para promessa para você ficar milionário, mas a Bíblia mostra isso também. Mas eu poderia usar isso em outra área. Eu poderia usar isso na área de relacionamentos. Há pessoas que têm dificuldades para se relacionar. E ela fica dizendo assim, se falar comigo eu falo, se não falar eu não falo. Se vier falar comigo... A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Se eu começo a semear simpatia, amizade, você acha que eu vou colher o quê? Pô, fulano é legal. Mas se eu começo a semear coisas antipáticas, tem pessoas que, vou te contar, é complicado, porque a pessoa tem os mudos, né? Não, vou, tá? É difícil viver com alguém assim. Vai por mim. Eu não fiz nada errado. Não, você também não fez nada certo. Dá para entender o que eu estou falando? A pessoa não fez nada. Porque ela nem avança. Como é que você vai falar com a pessoa que vive? Não. Quer se comunicar por telepatia. Essa pessoa certamente vai ter problemas. Porque fulano é horrível. Já viu que toda pessoa de bom humor sempre está acompanhada? Às vezes a pessoa está com baita de um problema, mas ela sempre tem
um bom humor para falar, ela não fica expondo. E aí sempre isso tem a lei do retorno, que é a lei da semeadura. Então, ouça o que eu vou falar. Se você começa a praticar a palavra de Deus, por exemplo, a palavra de Deus diz que nós temos que ser simpáticos às pessoas. Eu queria ver você sorrindo, você pode queria ver. Tem gente que até para sorrir é difícil. Ah, pastor, tem um pivô aqui, vai aparecer. Lembrei da mulher, minha filha vai aparecer na Globo. Aí o pivô dela caiu assim. Ouça bem o que eu vou falar. Se você começa a praticar a palavra de Deus sobre semear algo naquela direção, comece a praticar, eu duvido que você não colha. Estou mostrando para você, quando Jesus está falando sobre edificar a casa, sobre práticas, ele está falando em muitos setores da vida. Muitos setores da vida. E tem pessoas que não entendem isso e esperam que as coisas aconteçam sem uma prática. Hoje eu estou tentando dizer para você que sua salvação chegou de graça, diga glória a Deus. Foi um presente de Deus, diga glória a Deus. Deus pegou um pacote, deu na sua mão e disse assim, você está salvo. E você recebeu o pacote, diga glória a Deus. Mas quando você recebe um presente, o que você tem que fazer? Desembrulhar. Você recebeu um pacote, é o presente, está aqui, é salvação. E a Bíblia diz assim, desenvolvei a vossa... Por que eu preciso desenvolver a minha salvação se eu já estou salvo? Porque é nesse desenvolvimento que você vai aprender uma coisa chamada santificação, separação para Deus. Sem santificação, ninguém... quer dizer que Deus me deu a salvação para ser desenvolvida perfeitamente. Pastor, o ladrão na cruz não desenvolveu, ele não teve tempo. Mas você está aqui, quantos querem ir para o céu hoje? Hoje? Ok. Não, pastor, que eu tenho que casar. A jovem já diz assim, eu preciso casar. Eu tinha uma jovem há muitos anos atrás na igreja, depois ela se tornou até esposa do pastor. Ela dizia assim, pastor, que Jesus venha, mas só depois do meu casamento. Bom, que eu sou virgem, e eu quero comer da maçã, tá bom. Olha, você pensa que jovem não pensa, vocês não pensam isso, sim ou não? Claro. Claro. Se não pensar, você vai ficar preocupado. Então, ouça bem o que eu vou falar para você. Pense você, gente. Tem gente que vive uma utopia. Pensa você que os seus filhos são tudo que você é na sua frente, somente quando são adolescentes, que não são. Essa turma tem vida dentro delas e pensam coisas que você nem imagina. Deixem de ser bobos, pais. Ouça o que eu vou falar para você. O problema é que nós ouvimos muita coisa na igreja e daquilo tudo que a gente ouve, pouco coloca em prática. Eu fico pensando com um casal que vem brigado para a igreja, brigou em casa, teve uma semana difícil, aí o pastor prega, ensina, e depois eles ainda voltam brigados, continuam brigados em casa. Isso é possível acontecer, sim ou não? Porque essas pessoas não estão percebendo, mas elas estão deixando de colocar em prática a palavra. E não há pastor no mundo que vai mudar você, meu irmão, se você não resolver praticar a palavra de Deus. Pode ser o mais ungido, posso ter a auréola aqui, 200 anjos à minha volta aqui, se você não resolver, não praticar a palavra, não vai acontecer nada. Tem que ter algo que diz assim, eu tomei uma decisão. Qual a decisão? Vou correr na Oliveira Belo. E ontem eu fui visitar minha mãe arrasou comigo. Não sei se ela está com raiva porque eu estou sem o carro, não estou podendo pegar ela.
Ela olhou, você está muito gordo, hein? Toma jeito, vê se faz exercício. Falei, poxa, eu vim aqui na casa da mamãe para dizer, você emagreceu. Ainda toma uma cacetada. Mas ouça, eu sei que há coisas que ninguém pode fazer por mim. E uma delas é praticar a palavra de Deus. Você só pode praticar a palavra de Deus por você. Ah, se Ele fizer, eu faço. Faça a sua parte. Muita gente, quando chega diante do exercício físico e começa a sentir dores nos primeiros momentos, a tendência da pessoa é dizer assim, eu não preciso tanto assim não, eu vou... Quando ele está comendo, e ele quer comer muito, ele diz que vai fazer exercício. Aí quando ele está fazendo exercício, que o exercício dói, ele diz, não, eu vou fechar a boca. Fica pulando de um lado para o outro. Mas ouça o que eu vou falar agora. Há pessoas que desistem de colocar em prática a palavra de Deus. E eu queria fechar a minha palavra esta manhã, dizendo para você, que se você quer se tornar uma pessoa aprovada por Deus, Deus está esperando que você comece a colocar. Você não vai colocar tudo. Ouça, tudo, você não vai conseguir. Não há quem pratique a palavra de Deus toda neste mundo. Dá para entender isso? Diga amém. Mas alguns passos, nem que seja exercício de velhinho, alguma coisa tem que iniciar, algum propósito tem que sair da teoria e entrar na sua prática. Nós falamos aqui a semana passada sobre educação dentro de casa. Quem sabe você começar a dizer dentro de casa, por favor, me dá esse copo. Obrigado, meu amor. Filhinha, tira esse prato daqui. Sabe, palavras boas dentro da sua casa. Eu estou dando alguns exemplos, porque tem gente que é tão áspera, tão, eu não tenho paciência para isso não. Aí vem para a igreja, Pai do Senhor, irmão. Aí o filho olha, ouça bem o que eu vou falar, diz assim, não consegue acreditar que nem que o pai ou a mãe é crente, porque a prática que tem é totalmente contrária. Então a igreja, irmãos, começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Às vezes, a gente come junto à mesa e às vezes a gente senta no sofá assim e come. Só que depois você come no sofá, eu não sei se você já teve essa experiência, você acomodou bem, aí você fica com, a gente tem as bandejas, né? Aí fica com a bandeja assim, né? Esperando um filho de Deus para dizer, já que eu levo lá para a cozinha. Aí eu olho para minha filhinha assim, cá filhinha, me dá assim, ela, pai, obrigado. Eu conheço pais que diriam assim, eu pago tudo, pago aluguel, compro, agora eu vou pegar a bandeja de filho? Pois é, você não está semeando. Vai chegar um dia que ela vai dizer assim, pai, me dá isso aqui, deixa eu levar para você. Porque ela recebeu aquilo que semear, colherá. Eu estou dando exemplos singulares para mostrar a você que é a prática da palavra de Deus que começa a mudar. A Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Só para terminar, Lucas 9, 62, eu vou terminar com esse versículo. Pastor, essa palavra é muito boa, mas eu vou deixar para praticá-la na segunda-feira, 13 de dezembro de 2014. Tem gente que ouve um negócio desse, ele protela. Ele diz, não, o senhor está certo, a Bíblia está certa, eu estou errado, ainda assume. Mas não vou colocar em prática não. Olha só. Mas Jesus lhe replicou, porque alguns, se você ler comigo, versículo 60, Lucas 9, 60.
tá? É o 62, mas eu quero que você leia o 60 comigo. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e o quê? Prega o reino de Deus. E outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa passar o final do ano, porque no dia 1º de janeiro eu vou começar a mudar. Pessoa ainda, né? Deixa primeiro os despedir de casa, deixa primeiro, pastor, tem uma fraqueza aqui em mim, que eu não vou me assumir compromisso com a igreja, porque, olha irmão, você que está pensando assim, a Bíblia diz, olha, mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é o quê? Sabe por quê? Essa é uma decisão do coração, irmãos. Deus sabe que você não será perfeito 100% nessa terra. O único que conseguiu isso foi Jesus Cristo, diga glória a Deus. Mas o que Deus quer ver é a disposição do seu coração através de atitudes. Não é que você não vai mais pecar, você não vai... Não é isso. Mas Deus está vendo que você se dispôs. Você se colocou nas mãos dele e disse: Senhor, faça da minha vida o que tu quiseres. Eu vou fazer a minha parte. O que é que eu tenho que fazer? Pôr a mão no arado? Fazer isso. Eu tenho que mudar isso. Eu vou me esforçar. Senhor, me dá força. E começar a tomar passos naquela direção. E sabe o que acontece? Na medida em que você praticar a palavra, ela vai gerar um bem-estar tão grande na sua vida, que quando você for orar, você vai se sentir ouvido por Deus, não por autojustiça, mas porque você está buscando verdadeiramente o reino de Deus em primeiro lugar. E mais ainda, você vai se sentir forte, porque o exercício, seja ele espiritual ou físico, ele traz bem-estar e força. A sua musculatura espiritual vai se tornar mais resistente. E todos aqueles resíduos de gordura vão começar a desaparecer, porque você está se envolvendo no reino de Deus. Vamos ficar de pé. Pode levantar sua mão comigo e dizer assim: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, viva, eficaz. Senhor, eu quero te pedir agora, me ajuda a não ser só ouvinte da tua palavra, mas praticante. Não me deixe, Senhor, me enganar a mim mesmo, dando desculpas a respeito de coisas que a tua palavra é tão clara que diz que eu tenho que fazer. Me sinto fraco, me sinto pesado, não tenho o hábito do exercício espiritual, mas Senhor, contigo eu vou fazer e vou vencer para a glória do teu próprio nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, bom almoço. Nós temos almoço aí na igreja. Se você quiser almoçar ou levar almoço para casa, passe lá na nossa cantina.